Fala galera, vamos continuar então aqui agora com as proibições. Já falamos do grande capítulo sobre os direitos, sobre os deveres e entramos agora nas proibições. Aposto sim, essa aqui é a queridinha das bancas de concurso porque eles precisam entender se o profissional que eles estão contratando sabem, se eles estão assim entendidos do que de fato é proibido. Essa parte, esse capítulo está diretamente relacionado às infrações e penalidades, obviamente. Se você acaba cometendo uma proibição, uma infração, algo do tipo, a gente está ali diretamente relacionando com infrações e penalidades do nosso próximo capítulo, ok? Então vamos lá dar uma olhada, a gente está no capítulo 3º das proibições do nosso novo Código de Ética de Enfermagem. Nós trouxemos aqui o artigo 62. Esse artigo diz o seguinte: executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, né? É importante nesses pontos a gente entender que às vezes não é da nossa competência técnica, científica e também legal. Não está previsto na lei que eu posso fazer isso. Não é ético que eu faça isso, tá? Ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família, à coletividade. Note que a segurança também é para você. Então, se alguma atividade que causa um risco para a pessoa ou até mesmo para você enquanto profissional, você é proibido. Estamos aqui nas proibições, ok? Proibido. Artigo 7.3 cai bastante em prova e, obviamente, a gente está aqui reforçando com vocês. É proibido provocar aborto. Cooperar em prática destinada a interromper a gestação. Então, também aqui o nosso novo Código de Ética prevê a proibição com relação à provocação do aborto, exceto nos casos permitidos pela legislação vigente. Então, nós vamos aqui dar uma olhada em quais são esses casos e, obviamente, nesses casos, você pode cooperar com essa prática se você, assim, achar por bem, ok? Isso também é um ponto importante. Parágrafo único. Nos casos permitidos, que são esses 3 que nós vamos falar, o profissional vai decidir, de acordo com a sua consciência, sobre sua participação, desde que seja garantida a continuidade da assistência, ok? Então, primeiro ponto, é proibido provocar aborto. Isso aqui é um termo geral, ok? Proibido provocar aborto ou você cooperar com essa prática de interromper a gestação. Aí a gente tem um outro ponto, exceto os casos permitidos na lei. Parágrafo único. E nesses casos, professor, eu peguei uma dessas situações. Risco de vida da mãe, né, causado pela gravidez, um caso de estupro, uma violência sexual ou um feto anencéfalo. Professora, e agora? Eu estou com uma situação de uma mulher, né, que está gestante, ela foi estuprada, violentada, nesses 3 casos, o aborto ele é permitido nessas 3 situações. E aí o nosso Código de Ética diz o seguinte: nesses casos aqui, né, o profissional, você vai decidir de acordo com a sua consciência se vai participar, se vai cooperar com a questão do aborto, ok? Esse ponto é importante. Isso aqui não mudou, tá bom? Continua conforme o antigo Código de Ética, mas a gente está trazendo aqui porque cai bastante em prova. E o profissional tem que estar aí ciente dessa questão. Artigo 7.4. Promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa. Gente, é proibidíssimo, né? A gente está falando aqui da eutanásia. Então, promover ou participar de qualquer tipo de prática destinada a antecipar a vida de alguém é proibido, tá bom? Proibido. É claro que nós vamos colocar aqui os pontos de distanásia, ortotanásia, discussão seria diferente, ok? E também aqui prevê a questão dos cuidados paliativos, tá? Como um dever que nós vimos no vídeo anterior. Nesse caso aqui é uma proibição, é proibido, ok? Proibido promover ou participar de práticas que possam antecipar a morte. Lembrando que se na sua prova aparecer eutanásia, tá? Proibido a eutanásia, ok? Próximo, 75, praticar ato cirúrgico, tá bom? Praticar ato cirúrgico é proibido, exceto em situações de emergência ou naquelas expressamente autorizadas na legislação, desde que possua competência técnica científica necessária. Então, tem que estar
numa situação de emergência, note que não tem urgência, a emergência ela é antes da urgência, né? Então ela é emergente aqui, a gente está falando que não é em caso de urgência. Em caso de urgência, não pode praticar o ato cirúrgico, somente em caso de emergência, que tem o risco de morte. Casos de emergência tem o risco lá de morte. Então, ou naquelas expressamente autorizadas, se você tiver uma competência técnica para isso, ok? Artigo 7 e 8. Administrar medicamento sem conhecer. Tá? Administrar medicamento, todos nós aí da enfermagem podemos, mas sem conhecer indicação, ação da droga, via de administração, potenciais riscos, é proibido, respeitando os graus de formação do profissional. Então, é proibido você administrar qualquer medicamento sem saber qualquer uma dessas coisas aqui. Eu reforço muito isso com os meus alunos. Você vai lá e vai administrar um antibiótico X. Cara, se você não sabe o que é um antibiótico, para que serve aquele antibiótico, o risco que o paciente tem utilizando aquele medicamento, você é proibido administrar esse medicamento. Eu grito na sala de aula mesmo e grito aqui no vídeo, porque é proibido, é um grande risco que esse paciente está sofrendo. Então, a gente está no capítulo de proibição, tá bom? Não pode. Artigo 7 e 9. Prescrever medicamento que não esteja... Aqui a gente está falando de prescrever. O enfermeiro, ele pode prescrever medicamento sim, se esse medicamento estiver em programa de saúde pública ou em rotina aprovada naquela instituição de saúde, né? Existe lá a listagem de medicações dentro de programas e de rotinas aprovadas. E aí o enfermeiro pode fazer essa prescrição de medicamentos. Só que ele não pode... se não estiver dentro dessa condição. Então, prescrever medicamento que não esteja estabelecido em programa de saúde ou em rotina aprovada em instituição de saúde, tá? Exceto em situação de emergência. Note que aqui também a gente vê a palavra emergência. É ali o paciente que está em risco de morrer, ok? Então, nesses casos aqui, nós não podemos prescrever, tá? Se não estiver nos programas. Artigo 80. Executar a prescrição e procedimento de qualquer natureza que comprometa a segurança da pessoa. Óbvio, isso aí é uma proibição, galera. Como é que você vai executar um procedimento, uma prescrição que ali a pessoa está correndo um risco, né, de segurança? Então, proibido, esse artigo aqui cai em prova, por isso a gente colocou, mas ele é muito intuitivo. Artigo 92. Delegar atribuições dos profissionais de enfermagem prevista na legislação para acompanhante ou responsável do paciente. Galera, isso aqui é importante. A gente não pode delegar o que é nosso para o acompanhante ou quem está com o paciente, tá bom? Então, as atribuições que são nossas não podem ser delegadas para acompanhante ou responsável. A gente está no capítulo de proibição. Parágrafo único. O dispositivo acima não se aplica nos casos da atenção domiciliar para o autocuidado apoiado. Então, a gente prevê isso aqui também. Não se aplica nos casos de home care, né? O autocuidado apoiado. Aqui a gente está falando lá numa situação de internação, né? Numa situação ali que existe um acompanhante, existe um responsável e você delega o que é seu para esse responsável, esse acompanhante fazer, ok? Diferente. Bem, pessoal, vou parando por aqui. Esses foram os artigos que nós selecionamos no capítulo de proibições, ok? Eu espero que você esteja gostando aí do nosso livro, do nosso conteúdo, dos nossos vídeos e que eles te ajudem aí efetivamente a passar na prova tão sonhada. Somos parceiros, sou sua parceira. Até o próximo vídeo.